O recado. Naquela tarde ensolarada, Décio caminhava rua abaixo, apressado e suarento. Não se preocupava em observar as pessoas nem os lugares por onde passava, guardando o rosto marcado pela preocupação e pela ansiedade. Em seu pensamento, a figura de Marta assumia aspecto ameaçador e suas palavras duras ainda lhe ecoavam na mente excitada. Vá gritar a ela no auge da fúria, vá e dê-lhe o recado, ou ela ou eu. Se ele teimar em manter essa farsa, eu juro que dou cabo da vida, e pode dizer que não vou deixar nossos filhos desamparados, levo-os comigo. Décio ainda tentara acalmá-la, mas em vão. Ela lhe parecia determinada, repetia sempre a frase terrível e seus olhos fixos o faziam recear que ela cumprisse a ameaça. Marta fora sua amiga de infância, quase irmã de criação, uma vez que sua tia a adotara ainda muito pequena. Um pouco mais velho, Décio fora sempre seu amigo e confidente. Ela o procurava sempre que tinha algum problema ou alguma alegria. Queria-lhe bem como uma verdadeira irmã. Foi com alegria que lhe acompanhou os sonhos de moça, seus namoros e, quando conheceu Jorge, tornou-se seu confidente, seu apoio. Foi o padrinho do casamento e nos 5 anos de vida em comum com o marido, Marta continuava confidenciando a Décio suas emoções e suas lutas. Foi com tristeza que a confortou enquanto esperava o nascimento de Edinho, segundo filho do casal, quando soube que Jorge, moço alegre e um tanto leviano, se estava desinteressando do lar, afastando-se cada vez mais, seduzido pelas ilusões sempre fáceis de um novo amor sem responsabilidade. Décio fez o que pôde, tentou conversar com Jorge, procurando em vão trazê-lo ao dever assumido. O moço não o levava a sério, dizendo ser um flerte sem importância, uma distração sem consequências para passar o tempo. Alegava que Marta estava irritadiça e exigente a cada dia mais desagradável. A gravidez quase em seguida do primeiro filho e os afazeres domésticos, sua indisposição, os cuidados com o bebê, tudo isso a tinha transformado em uma mulher muito diferente do que ela era em solteira, mas Jorge alegava que a amava muito e que não pensava em ter um caso extraconjugal e a juntava dando de ombros. Eu sou humano, que diabo, para aguentar a barra em casa, tenho que espairecer de vez em quando. Mas Marta desconfia, quase adivinha suas saídas, tudo a torna mais nervosa. Você deve ter paciência e deve ajudá-la a cuidar do Renatinho. Eu sou paciente, só que não tenho jeito com criança. Ela sempre disse isso. Depois não estou fazendo nada demais, só vou dar uma voltas com os meus amigos. Não se preocupe, velho, está tudo bem. Mas infelizmente não estava, e quando o bebê nasceu, Décio precisou procurar o Jorge por toda a parte, mas ele só foi encontrado no dia seguinte. Marta confidenciava com ar ameaçador.
ele me paga. Agora estou indefesa aqui no leito do hospital, mas quando eu melhorar, ele vai ver. E ele realmente viu. Marta a cada dia se tornava mais irritada e ele menos interessado pelo lar. Até que as coisas se precipitaram. Décio foi chamado às pressas. Marta surpreendera o marido no apartamento com outra mulher. Seguira-o às escondidas e ouvira encontrar-se com uma mulher, e ambos, em atitudes amorosas, se tinham dirigido àquele apartamento. Cega pelos ciúmes e pelo rancor, Marta o seguira de longe e, dando um tempo, subiu ao apartamento a tempo de ver o andar que o elevador parara. Não hesitou, subiu lá, deparou com 2 apartamentos. Resoluta, tocou a campainha e uma senhora a atendeu. Perguntou pelo casal, mas a senhora não os tinha visto, então só podia ser o outro. Apertou a campainha e esperou. Ninguém veio abrir, o que a deixou furiosa. Tocou várias vezes e nada. Decidiu esperar. Não arredaria o pé. Foi somente 1h30 depois que a porta foi aberta e o casal apareceu na soleira. Marta estava tão revoltada que nem podia falar. Jorge empalideceu enquanto a moça a olhava curiosa. Jorge murmurou com voz que a raiva tornava apagada. Ele a encarou com os olhos duros. O que está fazendo aqui? Seu traidor, finalmente o encontrei. Acalme-se, continuou ele com voz fria. Sabe que eu odeio escândalos, pois eu não me calo. Todos vão saber que patife você é. Acho que precisa acalmar-se e depois conversamos. Somos pessoas civilizadas. Eu não sou civilizada, gritou ela, tentando conter as lágrimas. Como posso tolerar uma indignidade dessas? Pois entre um pouco e acalme-se, depois conversamos. Mas a moça não conseguia acalmar-se e, tremendo, exigiu: mande embora esta mulher para que possamos conversar. Com ela não há condições. A jovem a olhava cinicamente. Ele decidiu: vou levá-la até sua casa e você me espere. Marta, vendo que o marido e a outra se dirigiam ao elevador, perdeu o controle. Passou a mão em um vaso que estava sobre a mesa no hall e o atirou sobre os dois, que se esquivaram, e ela começou a pegar os objetos e atirar. Os dois saíram pela escada enquanto a vizinha acudia tentando acalmá-la. Somente horas depois, no pronto-socorro, foi que Dércio, chamado às pressas, a encontrou. Estava pálida e desfeita, mas os calmantes tinham sido impotentes para fazê-la adormecer. Aí começou a odisseia de Dércio. De um lado, a intransigência e o rancor de Marta, de outro, o orgulho de Jorge, que se recusava a voltar ao lar enquanto sua mulher não estivesse mais calma. Uma semana depois de noites insones e tentativas para harmonizar os dois, Marta chamou Dércio e transmitiu-lhe o trágico recado para o marido: ou ela ou eu. Vendo-lhe a louca determinação no olhar obstinado, fez o possível para adiar,
procurando contemporizar até que a tia chegasse do interior, onde a mandara chamar. Mas Marta estava irredutível. Se o marido não aparecesse, mataria os 2 filhos e se suicidaria. Pusera Décio porta fora, dizendo-lhe obstinada: se ele se recusar a aparecer, dou cabo de tudo e não estou brincando. Preocupado, aflito, o moço caminhava em busca de Jorge. Recomendara à empregada que não se afastasse dela 1 minuto e a qualquer atitude estranha chamasse pelos vizinhos. Estava tão perturbado que não viu o carro em disparada no cruzamento, uma brecada, gritos, correria e Dércio esticado no asfalto sem vida. Desde esse momento começou para o espírito do moço uma triste obsessão, chegar ao lado de Jorge e transmitir-lhe o recado. Porém, atordoado e aflito, não lograva encontrá-lo. Seu espírito continuava caminhando pelas ruas sem conseguir atingir seu objetivo, exausto, aflito, desmemorizado. Só queria uma coisa: desincumbir-se da tarefa. Gastou nisso muito tempo, sem dar conta, fugindo sempre das pessoas que procuravam conversar com ele para explicar-lhe os acontecimentos, até que um dia, por fim, em seu confuso pensamento, resolveu procurar Marta. Ela haveria de entender, mas onde? Depois de muito tempo, conseguiu finalmente encontrá-la. Emocionado, aproximou-se e procurou explicar-lhe o acontecimento que o prostrara, e embora não se acreditasse morto, sabia que o acidente o impedira de encontrar Jorge e dar-lhe o trágico recado. Porém, a moça estava em crise e não pareceu registrar-lhe as palavras. Sentia-se mal, doente, e para seu espanto, Jorge estava ao lado dela, procurando acalmá-la e atendê-la. O que estaria acontecendo? Marta, contudo, por surpresa de Dércio, sentia dores pelo corpo, aflição, falta de ar, tanto quanto ele próprio. Foi com curiosidade que Dércio acompanhou o casal a uma casa cheia de gente. Era noite e o ambiente parecia acolhedor e tranquilo. Suave música tornava a atmosfera agradável. Alguém orou com fervor e Dércio se comoveu. E de repente sentiu-se tomado por um vento forte e parecia que todos se tinham calado para ouvi-lo. Alguém lhe disse: pode falar. O que se passa consigo? Décio não sabia descrever o que ocorreu. Uma torrente, uma força de atração o arrastou junto a uma jovem senhora sentada em torno de uma mesa e, ao mesmo tempo, ele começou a gritar entre soluços: por favor, deixe-me ir. Eu preciso encontrá-lo. Tenho que lhe dar o recado, por favor. E por estranho fenômeno, Décio viu-se na rua andando apressado, mas ao mesmo tempo sentia que estava naquela sala, onde uma voz de mulher repetia suas palavras como um eco, embora mudando algumas frases, sem trocar-lhe o sentido. Marta soluçava, tomada de emoção. Uma voz calma tornou convincente: não se preocupe, agora está tudo bem. Seu recado já foi dado. A pessoa está aqui e agora você pode ver que tudo está bem. O acidente, calma,
Lembre-se que a morte não existe e o espírito é eterno. Você regressou à pátria espiritual. Décio levou um choque. Morto eu? Sim, seu corpo morreu no acidente, mas seu espírito continua vivo. Aceite a vontade de Deus. Décio chorava, mas as preces das pessoas presentes o envolviam na forma de vibrações amigas. Décio ainda perguntou: E eles? Está tudo bem, não se preocupe, agora siga em paz. Décio preocupou-se. Para onde? Pensou. Naquele instante viu o rosto alegre de uma enfermeira que se aproximou, dizendo-lhe atenciosa: Vem comigo, agora está tudo bem. Para onde? Para um lugar de refazimento. Eu quero saber tudo. É simples, esclareceu ela. Sei do seu caso. Quando você sofreu o acidente, o choque de Marta foi terrível. Jorge, também chocado, voltou para a casa e, condoído, passou a culpar-se pelo ocorrido, julgando-se o último dos homens. Marta, por sua vez, também tinha complexo de culpa e assim acabaram apoiando-se mutuamente e procurando esquecer o passado. Quando você a procurou em sua perturbação, ela ficou pior, uma vez que é pessoa sensível e tem tarefa de mediunidade. Aconselhados por amigos, procurou o centro espírita, onde se reúnem os amigos abnegados que nos acolheram nesta noite. Décio sentiu-se muito bem. A noite era linda e cheia de estrelas. Olhando a casa cheia de gente que ficava para trás, murmurou aliviado: Sabe de uma coisa? Fiquei embaraçado em transmitir um recado perigoso, mas quem soube mesmo fazer as coisas e dar aquele recado foi a providência de Deus. A enfermeira sorriu e respondeu: Por certo que você não deixa de ter razão. E, tranquilos, em pouco desapareceram rumo a outros horizontes. Marcos Vinícius.